Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, queremos apresentar hoje o 6º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, onde São Luís Maria Grignon de Montfort apresenta esta figura bíblica que ilustra maravilhosamente a relação de Nossa Senhora com os seus amados filhos. Esta figura bíblica trata-se da relação entre Rebeca, a esposa de Isaac, e os seus filhos Esaú e Jacó. Segundo a lei judaica, o primogênito, ele então, uma vez que receba então a bênção e a confirmação do pai, herdará todos os bens e terá autoridade sobre os filhos. Portanto, Esaú, embora fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro e, portanto, por direito, cabia-lhe a primogenitura. Acontece que este Esaú, que era mais desligado das responsabilidades do lar, que era mais afeito às diversões e às coisas mundanas, ele vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Guloso que era, preferiu então aquele prato de lentilhas do que o seu próprio direito de primogenitura. Quando aproximou-se o tempo da morte de Isaac, pressentindo que já estava muito velho, sem forças, pediu então ao seu filho Esaú que fosse fazer um prato, que fizesse uma caçada e lhe preparasse um guisado, um prato, a fim de que depois de comer pudesse lhe dar a bênção de primogenitura. Rebeca, sempre atenta aos movimentos do lar, viu o que estava sucedendo e chamou o seu filho Jacó, aquele a quem ela amava com predileção, porque estava sempre em casa, estava sempre ali a fazer os seus gostos, estava sempre ali a escutar os seus conselhos, sempre atento a fazer aquilo que ela orientasse. E ela lhe instruiu que pegasse 2 cabritos, levasse até ela, a fim de que ela preparasse e ele pudesse apresentar no lugar de seu irmão e assim recebesse a bênção no lugar dele, tomando posse daquele direito que ele havia comprado antes com um prato de lentilhas. E de fato, assim foi feito. Rebeca preparou então este prato, revestiu Jacó das vestes de Esaú e assim ele apresentou-se ao pai. Quando o pai escutou a voz, ele disse, mas a voz é de Jacó. Mas quando apalpou então ali as suas mãos, que estava revestida, né, com pele, e depois sentiu o cheiro das vestes de Esaú, disse, mas o cheiro é de Esaú. E assim comeu o prato que lhe foi preparado e depois deu a bênção a Jacó. Deu a bênção a Jacó, transmitindo-lhe, portanto, todo o direito sobre os seus bens e a autoridade sobre os seus irmãos. Assim que terminou de pronunciar a bênção, pouco depois, enfim, chegou Esaú, que estava ali com o prato também feito, reivindicando a bênção que o pai havia lhe prometido. O pai Isaac, percebendo o que havia acontecido, longe de protestar, longe de xingar ou de dizer que havia sido enganado, ele reconheceu ali a ação de Deus. E assim ele confirmou a bênção que foi dada a Jacó, e por causa da insistência de Esaú para poder receber alguma bênção, deu-lhe apenas uma bênção humana, mas que não lhe dava direito de primogenitura e nem lhe transmitia a autoridade sobre os seus irmãos. Assim ficou, e aquele episódio como que ilustra o que acontece com os filhos de Maria, aqueles que deixam-se conduzir por ela, aqueles que escutam os seus conselhos. Vai dizer São Luís Grignon de Montfort, aplicando a figura de Esaú aos réprobos e a figura de Jacó aos predestinados. Quando ele diz predestinados, ele quer dizer então aqueles que acolhem o chamado de Deus, não é? E se deixam guiar por ele, que estão determinados a viver segundo a lei de Deus, a viverem o seu batismo, a sua consagração batismal, renovada nesta total entrega, como ele ensina através dessa consagração. Os réprobos, o que significa réprobos? Significa condenados. Os réprobos, cuja figura é Esaú, são aqueles, portanto, que, desprezando
a sua pertença a Deus, desprezando a sua consagração batismal, desprezando a devoção à Santíssima Virgem, o amor a Jesus e Maria, acabam por abraçar o mundo e o espírito do mundo, aqueles que estão sempre fora de casa, ou seja, aqueles que não se importam com a vida interior, aqueles que não têm de fato a determinação de buscar a santidade e a sua própria salvação. Estes são os Esaús da vida, e os Jacós da vida são aqueles que, acolhendo, portanto, o chamado de Deus, deixando-se guiar por Maria, deixando-se conduzir por ela, recebem a bênção de Deus, recebem a bênção da primogenitura, recebem a bênção do céu, para que possam então conservar-se na graça de Deus e assim alcançarem a eterna salvação. Vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort, nesta maravilhosa ilustração, que nós devemos agir como Jacó. Devemos agir como Jacó, deixando-se sempre conduzir e guiar pela Santíssima Virgem, porque ela saberá como fazer com que Deus nos seja propício. Ela saberá, pela missão mesmo que ela recebeu do próprio Senhor, de ser mãe na ordem espiritual, ela saberá como atuar para nos ajudar a sempre nos conservar na comunhão com Deus nosso Senhor e ao mesmo tempo a nos afastar dos perigos, nos afastar então de toda esta possibilidade de condenação e mesmo da vingança que os demônios, que o mundo e que a nossa própria natureza pode fazer contra nós. É necessário, portanto, estarmos atentos a esta figura a fim de que nós possamos seguir este exemplo sublime que foi dado por Jacó. Muitos têm dificuldade de compreender esta figura porque pensam que este Jacó foi então um enganador, então agiu com fraude e por isto não se pode imitar o seu exemplo. É importante entender, quando se fala de uma figura bíblica, quando se fala de uma prefiguração, se pega determinados aspectos. Evidentemente que se trata apenas de uma comparação por analogia, ou seja, você pega aquele acontecimento ou aquela pessoa e vê no que ela pode se assemelhar à figura, à pessoa original, melhor falando, com a qual você está comparando-a. É a mesma coisa que se fala de Jesus, por exemplo, quando diz que ele é um novo Adão. Enfim, Adão é uma prefigura de Nosso Senhor, mas evidentemente não quer dizer que Adão é Jesus. Quando se fala também que todo aquele paraíso terrestre, o Éden, é uma prefigura do céu, mas não é o céu, evidentemente. Quando se fala, portanto, das prefiguras do Antigo Testamento, isto aplica-se também à história de Esaú e Jacó, refere-se, portanto, a uma ilustração, capta-se dali alguns aspectos que podem se aplicar na relação entre os réprobos, ou seja, os condenados, e aqueles que são empenhados no caminho de santidade e de salvação. Coloca-se ali como uma prefigura da relação entre a Santíssima Virgem e os seus filhos que deixam-se conduzir por ela. Portanto, quando nós falamos desta figura bíblica, não se quer dizer que se está a aprovar qualquer atitude equivocada que se tenha, mas ao mesmo tempo é importante ver em tudo aquilo a ação de Deus, a mão de Deus. De fato, Deus havia escolhido Isaac. Deus havia escolhido Isaac e depois de Isaac ele escolheu não Esaú, que seria o primogênito, mas Jacó, porque este era-lhe mais agradável. Este buscava fazer aquilo que era da sua vontade, da vontade de Deus. Este escutava os conselhos de sua mãe. Este estava sempre com ela. Este não colocava resistência ali às ordens e orientações que a mãe dava. Este, porque permanecia sempre no interior, na sua casa, ou seja, importava-se com a sua vida espiritual, logrou a simpatia, logrou, portanto, toda aquela complacência da parte do Senhor, de forma que Deus permitiu que as coisas se encaminhassem de forma a receber, que este recebesse a bênção de primogenitura. Quando Jacó, orientado por Rebeca, busca os 2 cabritos para serem preparados, vai fazer aqui São Luís Grignon de Montfort uma observação bem pertinente. Ele não pergunta por que 2 cabritos, se um homem poderia, um homem ainda mais
na idade de Isaac, jamais comeria tanta coisa, bastaria um. Ele apenas simplesmente, docilmente atende aquilo que a sua mãe fala e faz tudo como ela indica. Deixa-se revestir. Ele sente medo dizendo, será que se o meu pai descobrir então que eu estou aqui passando-me por meu irmão, ele não vai me dar uma maldição ao invés de uma bênção? E Rebeca diz, não, isto não irá acontecer, confie. E se ele fizesse isso, eu tomaria sobre mim esta maldição. Portanto, ela instiga, ela orienta o seu filho a ter confiança. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe que, no fundo, aquilo é o que deve ser feito. Ela conhece o coração do Pai. Ela sabe por onde as coisas devem ser conduzidas. Assim a Santíssima Virgem em relação a nós. Nós também, muitas vezes, temos medo, não sabemos como proceder, temos dúvida em relação àquilo que seja mais agradável ou não a Deus. A Santíssima Virgem, uma vez que nós nos deixamos conduzir por ela, uma vez que nós nos deixamos educar e levar por ela, ela irá nos indicar o melhor caminho. Ela irá nos revestir das bênçãos do Senhor. Ela irá alcançar-nos, melhor falando, as bênçãos do Senhor, revestindo-nos dos seus méritos, revestindo-nos ali do perfume de suas virtudes, de forma que nós nos tornemos apresentáveis ao Senhor e assim recebamos sempre a sua bênção, sempre sejamos confirmados no caminho de santidade e de salvação. Esta devoção à Santíssima Virgem, ela torna-nos a Santíssima Virgem mais propícia, de forma que ela que se revela por este método, né, todo o amor que ela tem aos seus filhos. Vai dizer São Luís Guinon de Montfort, explicando esta figura bíblica de Jacó e de Esaú, que têm em comum a mesma mãe, vai nos dizer que quando nós agimos como Esaú, nós perdemos esta bênção de Deus pelo fato de não sermos dóceis à nossa mãe, pelo fato de nós sermos mundanos, pelo fato de nós não nos importarmos com a busca da santidade e da salvação, pelo fato de nós não considerarmos, portanto, os conselhos e a missão que a própria mãe recebeu de Cristo junto ao nosso coração. Nós não nos importamos com a autoridade que Deus deu a ela. Então, quando agimos como Esaú, ou seja, agimos como pessoas mundanas, em busca das coisas deste mundo, gulosos que somos capazes de vender o direito de primogenitura, ou seja, perdermos a graça de Deus, perdermos a comunhão com Cristo por conta das guloseimas, por conta dos manjares que o mundo pode oferecer. Entretanto, quando agimos como Jacó, nós agimos como, vai dizer São Luís, como os predestinados. Lembrando sempre que predestinados aqui tem o significado daqueles que que escolhem Deus, não apenas que são escolhidos por Deus, porque Deus escolhe todos aqueles que o escolhem também. Então, predestinado aqui significa aqueles que, abraçando a vontade do Senhor, ao menos se esforçam de vivenciá-la debaixo desta condução de Maria, debaixo desta autoridade da Santíssima Virgem, a autoridade esta recebida das mãos e da boca do próprio Cristo. Esta autoridade dada pelo Senhor, a fim de que ela nos ensinasse a fazer tudo o que Ele mandou. E assim nós conservássemos esta bênção, nós recebêssemos este direito de primogenitura, que nós naturalmente não teríamos. Nenhum de nós merecemos o céu, nenhum de nós merecemos a salvação eterna. Mas se nós vivermos em comunhão com o Senhor, se nós aderirmos a Cristo pela fé e nos esforçarmos de fazer o que Ele mandou, então nós alcançaremos também esta bem-aventurança eterna. E é isto que a Santíssima Virgem irá nos garantir se nós formos dóceis e fiéis. Ela irá nos garantir a salvação eterna, pelo fato de alcançar-nos todo o conhecimento, as luzes e também as graças para que nós possamos colocar em prática a vontade de Deus. E se nós, por acaso, nos desviarmos da vontade do Senhor, se em algum momento nós deixarmos de fazer aquilo que Deus nos pediu e ela alcançar-nos a consciência do nosso erro, de forma que nós possamos nos levantar, nos recompor e retomar o caminho de santidade e salvação. Devemos conservar a bênção de Deus, a graça do Senhor, a fim de que nós possamos herdar a vida eterna. A Santíssima Virgem, ela ama, vai dizer aqui São Luís Montfort, sobre a atitude de Nossa Senhora
para com os seus Jacós, ou seja, para com os seus filhos amados. Ela ama-os porque ela recebeu de Deus esta missão. Ela ama-os porque Cristo fez dela nossa verdadeira mãe. E São Luís Guinon de Montfort vai usar aqui no tratado uma expressão que é realmente consoladora. Ele vai dizer que o amor que a Santíssima Virgem tem a cada um dos seus filhos é muito superior ao amor que todas as mães do mundo tivessem sobre o amor de todas as mães do mundo somado para com um único filho. Então, é assim que a Santíssima Virgem nos ama, com um amor incomensurável, com um amor muito superior ao amor natural que todas as mães do mundo somadas pudessem ter por um filho. Assim, ela quer o nosso bem e a nossa salvação. E por isso trabalha para que nós possamos, de fato, ter sempre a consciência daquilo que é a vontade do Senhor e sejamos movidos a realizar, a fazer valer em nossa vida esta vontade de Deus. Ela, melhor dizendo, a Santíssima Virgem, sustenta os seus filhos amados. Ela sustenta-os no seu corpo e na sua alma. Ou seja, ela providencia que estes filhos recebam sempre a bênção de Deus e alimentem-se do pão do céu. Possam sempre viver de tal forma que recebam a Santíssima Eucaristia. Possam sempre viver de tal forma que recebam este penhor de salvação, o pão vivo descido do céu. E assim tenham força para continuar fazendo o bem, para continuar evitando o mal, para continuar, portanto, demonstrando o seu amor a Deus, permanecendo na comunhão de vida com Ele. A Santíssima Virgem guia os seus amados filhos, vai dizer São Luís Montfort. Ela os guia, ela os conduz de forma que eles não vão se perder por falsos caminhos, de forma que não se permita que eles se desviem pelas ilusões que o mundo ou o demônio apresenta. É necessário, portanto, deixar-se conduzir por ela, e ela sempre terá esta iniciativa de nos levar a bom termo, ao bom porto, ao coração de Deus. A Santíssima Virgem os protege de todos os perigos, os ajuda, assim como Rebeca protegeu Jacó de toda a ira de Esaú, protegeu de ser morto pelo seu irmão, ela também protege os seus amados filhos. Protege-os, seja dos inimigos que nós temos, que é o demônio, o mundo e nós mesmos, seja também da ira de Deus, procurando-nos tornar sempre conscientes e empenhados na busca da santidade, de forma que não recaia sobre nós a maldição que cairá sobre os réprobos, sobre os condenados, sobre aqueles que morrem desprezando a graça e a amizade de Deus. A Santíssima Virgem, por último, vai dizer São Luís Guinon de Montfort, ela vai interceder em favor dos seus filhos. Ela intercede por aqueles que, de maneira especial, por aqueles que se confiaram a ela, aqueles que, fazendo a sua total entrega, consagrando-se totalmente a ela, despojaram-se de tudo para honrá-la e enriquecê-la. Estes filhos e escravos por amor gozam de uma especial predileção da Santíssima Virgem, gozam de uma especial intercessão, de um especial cuidado de sua parte, de forma que ela sempre intercede por eles, ela sempre suplica pela sua perseverança, pela perseverança no caminho de Deus. Ela sempre os ajuda a restaurar no caso de queda. Ela não permite que eles permaneçam caídos, se dentro destes corações existe o mínimo de boa vontade e do desejo, de fato, de amar a Deus. Ela sempre está a pedir, a interceder, a suplicar as graças que são necessárias junto ao seu Filho Jesus, para que os seus outros filhos, especialmente estes escravos por amor, estes consagrados, necessitam para poder perseverar no caminho de santidade e de salvação. Portanto, esta maravilhosa figura bíblica ilustra as relações da Santíssima Virgem com os seus escravos por amor, com os seus filhos. Mostra-nos como que é grandemente vantajoso para nós estarmos sempre perto da Santíssima Virgem, estarmos sempre guiados por suas instruções, guiados por seus conselhos, estarmos sempre ali atentos à sua vontade,
para que nós possamos fazer tudo aquilo que lhe agrada. E o que agrada a Nossa Senhora? O que agrada a Santíssima Virgem? Senão que nós honremos o seu Filho Jesus? O que agrada mais a Maria? Senão a nossa demonstração de amor a nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso empenho para ser de fiel em todas as coisas? O nosso sacrifício para jamais nos desviarmos da sua vontade, da sua lei e de seus mandamentos? O que mais agrada a Nossa Senhora do que ver-nos neste esforço contínuo para amar a Deus de verdade e fazer valer em nossa vida sempre a sua santíssima vontade. Portanto, agradar a Santíssima Virgem significa buscar amar Jesus e colocar em prática o que Ele mandou. O que agrada a Santíssima Virgem, de fato, é sermos dóceis e fazermos o que Cristo quer, debaixo da sua autoridade, deixando-nos guiar por ela, porque ela recebeu de Cristo esta autoridade e esta missão de nos ensinar a amá-lo de verdade. É isto que agrada a Santíssima Virgem. Portanto, façamos como Jacó. Façamos como Jacó e permanecemos sempre junto à Santíssima Virgem, a nossa mãe, de forma que nós recebamos a bênção continuamente, de forma que nós sejamos confirmados na graça, de forma que nós, guiados por ela, alcancemos a bem-aventurança eterna, a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.